Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês me ouvem aí no fundo? Então, tá bom. Vamos só fazer uma prece e depois a gente conversa, tá bom? Que nesse breve momento de recolhimento possamos encontrar no nosso coração essa sensibilidade para perceber a espiritualidade à nossa volta. Que possamos receber com carinho esses amigos, que com muito preparo e muita atenção constrói esse ambiente que nós desfrutamos na noite de hoje. São diversas energias renovadoras, repositoras ao longo desse salão, que com certeza são despejadas em nós para o nosso tratamento, nos propiciando momentos de serenidade e de tranquilidade íntima. Que possamos manter essa gratidão a esses companheiros aqui dessa casa, em particular aos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, que com certeza aproveitam esse momento para fortalecer o estreitamento dos nossos vínculos e essa ação renovadora sobre nós. Em conjunto com estes amigos, nós também elevamos o nosso pensamento até o mais alto, procurando a figura do Mestre Jesus. É esse Mestre que, com muita sabedoria, conduz a caminhada e a jornada espiritual de muitos dos espíritos aqui encarnados. E é nessa faixa, nessa ideia, que procuramos sintonizar, procurando, de certa forma, transpor para nós mesmos essas ideias inspiradoras, profundamente capazes de conduzir renovações intensas no nosso dia a dia. Graças a Deus. Boa noite, gente. Meu nome é Gustavo, eu acho que eu esqueci de me apresentar, né? Mas vamos lá. Eu queria aproveitar, o tema da nossa noite de hoje é esse que está na lousa ali, orar e vigiar, a importância das preces, das atitudes. Mas eu queria começar não falando disso, tá? Buscando uma outra ideia que eu acho que é muito interessante e que está contida lá nos livros da codificação espírita desde o começo. E o interessante é que o Espiritismo, de alguma maneira, numa tentativa talvez didática, ele propõe para a gente uma reflexão falando que de tempos em tempos existem revelações à humanidade, né? Revelações espirituais. E ele começa lá um pouco no começo do Livro dos Espíritos discutindo um pouquinho dessas revelações. E em particular ele fala sobre 3 grandes revelações espirituais. Ele fala sobre Moisés e a lei mosaica, ele fala sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus e a mensagem contida no Evangelho, e ele fala sobre o Espiritismo como uma sequência nessa revelação aí de ideias novas. Então, como eu disse, é uma tentativa, acho que mais de ser didática do que de encerrar todo o conhecimento espiritual da humanidade. A gente sabe que em diversos outros lugares houveram muitas revelações diferentes, muitos caminhos diferentes, jornadas diferentes. Mas o ponto é, o que ele tenta acrescentar é uma modificação profunda que acontece de tempos em tempos e, de certa maneira, reveladas através da espiritualidade, né? Através de médiuns, como foi Moisés, Jesus, enfim, muitos outros aí que passaram pela vida aqui na Terra, trazendo ideias inspiradoras. Então, a revelação em si não é o Moisés, né? A revelação em si está contida ali naquele ensinamento ali, tipo, do Antigo Testamento. A mesma coisa é Jesus, né? Jesus não é a revelação em si, tá? É um condutor, um espírito de luz que veio, encarnou, trouxe uma série de ideias. E a mesma coisa o Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. Ele quer trazer, conduzir uma série de ideias e perspectivas novas que acrescentam fundamentos aí para serem pensados e refletidos.
Então, é interessante pensar sobre isso, tá? Porque, de alguma maneira, a gente entende que, com o passar do tempo, a gente vai tendo doses, ainda que homeopáticas, de um entendimento espiritual mais profundo que vai se descortinando. E é interessante notar como que isso aparece nos próprios textos. Então, muitas dessas mensagens, elas foram codificadas ali nos textos, né? O grande exemplo lá é os 10 mandamentos, que no final das contas é uma tentativa de reunir ali como pontos principais tudo que existiu dentro da lei mosaica e que até hoje influencia a gente profundamente. Se a gente pensar a base das nossas leis, por exemplo, sociais, elas estão contidas lá. Tá? Também não pode matar, também não pode adulterar, também não pode fazer um monte de coisa que está escrito lá nos 10 mandamentos. Tá certo? Então, isso de alguma maneira solidificou tão profundamente na nossa sociedade, tá, que passou a fazer parte dos nossos costumes, principalmente nós que viemos aí de tradições, principalmente desse eixo aí judaico-cristão. Então, percebe, essas ideias elas são profundas, né? Tipo, mais do que uma ideia religiosa, elas refletem profundamente ali na mudança da sociedade. E a mesma coisa é com a vinda de Jesus, né? Tipo, a gente tem uma mudança significativa ali, tá, do elemento principal ali do relacionamento espiritual, né? Então, enquanto uma prece lá no Antigo Testamento começava falando Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, né? Era quase uma formalidade ali, tipo, de formatura, né? Que a gente vai citando todo mundo que está na mesa, tá? A Jesus começa, por exemplo, a prece falando Pai Nosso. Então, percebe? É uma mudança significativa. E também, ao mesmo tempo, é muito fácil perceber que essa mudança, ela também refletiu nos nossos costumes sociais. Então, hoje, a nossa ética, ela é construída sobre valores ali que, de alguma maneira, estão preenchidos ali no Evangelho, de alguma maneira ou de outra. Então, e talvez daqui a alguns séculos, a gente veja alguma coisa em relação a essa noção de espiritualidade. Tá? Tipo, condensando ali uma série de ensinamentos espirituais que não são novidades com o espiritismo. Mas do ponto de vista de trazer isso para um conjunto consistente de ensinamentos e que tenta construir uma linha de raciocínio, talvez seja alguma coisa que a gente observe ali como próximas etapas na evolução ali da humanidade. Mas a gente não sabe dizer. Tá? O ponto é, queria voltar nessa ideia da modificação profunda que a prece sofreu. Quando a gente fala da prece do Antigo Testamento, a gente tem uma figura central que é esse Senhor. Tá? Esse Senhor aí, e a relação que a gente tem com o Senhor, tá? Tipo, é muito diferente da relação que a gente tem hoje com uma figura paterna. Tá? Isso muita gente ainda tem, né? Essas relações ainda existem, mas no geral não é mais o que a gente idealiza no primeiro momento. Quando a gente fala de o Deus do Antigo Testamento, a gente está falando de um Deus que é punitivo. A gente está falando de um Deus que basicamente é uma figura de autoridade, né? Mas é uma autoridade do ponto de vista de poder. É uma autoridade que basicamente regula exércitos, é uma autoridade que tem forte componente política, tá? É uma autoridade que, acima de tudo, a gente respeita e presta quase uma continência. Mas quando a gente para pensar sobre o ensinamento de Jesus, isso se transforma de uma maneira bastante profunda. A gente está falando agora, principalmente, tá, que apesar de existir essa figura bastante relevante, o elemento principal do relacionamento espiritual não está nisso. Tá? Não está nessa relação de servo ali, senhor com Deus. Mas ela está no próximo. E essa é uma ideia que a gente tem muita dificuldade em aceitar. Tá? E mais do que tudo, muita dificuldade em elaborar para tornar ela alguma coisa do dia a dia. A gente sabe muito bem, no geral, por mais que seja difícil, conviver numa relação entre chefe e alguém que nos direciona. Mas se a gente tenta conviver numa relação em que as coisas são democráticas, que as ideias podem vir à mesa e que a gente precisa de transparência para tratar quase o outro como irmão, a gente tem a sensação que essas coisas nunca funcionariam na prática. Tá certo? Então, é fácil a gente vir para um ambiente religioso, tá, e pensar nessa ideia de fraternidade. Mas quando a gente entra no metrô lotado, alguém pisa no pé da gente, tá, tipo, e empurra a gente lá no metrô, é difícil a gente pensar que esse cara é nosso irmão. Então, isso representa uma inconsistência profunda que a gente tem dentro de nós.
Tá? Por mais que a nossa cabeça tente encaixar essas ideias, a gente não consegue muito na prática. Mas o fato é que essa revelação ali que é contida no Evangelho, ela é provocativa nesse sentido. São poucos os momentos em que a gente ouve, na verdade, tipo, Jesus falando sobre a oração, sobre a prece ou sobre esses rituais que a gente deve seguir. E isso acho que é uma coisa que dá muito o que pensar. Né? Tipo, a maior parte dos ensinamentos do Evangelho, elas consistem em coisas que estão no nosso dia a dia. Tá? Ela está falando sobre a inveja, sobre o egoísmo, sobre a nossa dificuldade nas relações com o próximo. Então, percebe? É uma mudança de eixo do ponto de vista tipo, de ótica espiritual muito profunda. E, no final das contas, ela é bastante reveladora nesse sentido. Ela acrescentou uma perspectiva que é alguma coisa que a gente tem uma dificuldade profunda em construir e lidar. E, ao mesmo tempo, né, a gente começa a sair desse eixo de um Deus como uma figura punitiva, um Deus que destrói lá Sodoma e Gomorra, um Deus tipo, tá, que castiga as pessoas. Então, percebe? A gente está falando de um pai que mora nos céus, ou seja, uma figura bastante abstrata, na qual a gente se relaciona. E nas poucas outras vezes, inclusive, que Jesus fala sobre a prece, a oração, ele fala num sentido da gente fugir dos rituais. Então, ele fala que a oração não precisa ser feita no templo, lá na frente de todo mundo, para todo mundo ver e sentir que a gente está pagando penitência. Mas que a oração precisa ser feita no nosso quarto, né, no nosso íntimo, ali em um momento de recolhimento, onde a gente basicamente se relaciona com Deus. E vários outros momentos a gente tem coisas do tipo. Né? Então, tipo, o momento em que ele condena lá os verdilhões do templo, falando, poxa, esse templo virou outra coisa. Tá? É muito diferente de alguma coisa, de uma ideia de espiritualização que a gente tem hoje, por exemplo, hoje em dia. Então, é curioso isso. Tá? E mais do que trazer uma resposta, eu queria apontar essa mudança. Porque, no final das contas, isso tipo, reflete um pouco a nossa dificuldade. Tá? Esse é um reflexo de nós como sociedade, tipo, de deixarmos de acreditar em alguém que comanda os nossos exércitos e passarmos a pensar em alguém que está basicamente regendo relações de fraternidade entre as pessoas. Então, essa ideia, ela modificou não só a maneira como que a gente pensa as nossas relações sociais, como a gente já falou, mas ela modificou profundamente a maneira pela qual as pessoas se relacionam com Deus. Tá? E veja bem, eu não estou criticando, dizendo que o ritual ele não é importante. Né? Muito pelo contrário, o próprio fato da gente vir aqui para o centro, uma vez por semana, num horário fixo, com uma luz verde aqui acesa, tá? Ele ajuda a gente. Ele ajuda a gente a conectar o que está na nossa cabeça com as coisas que a gente está se propondo ali, vamos dizer, espiritualmente. E isso é bom. Tá? É só a gente assistir um atleta lá de alto desempenho, ele tem um ritual, por exemplo, antes de partir para uma prova, em que ele se prepara porque aquilo serve como um mecanismo ali dele ajustar um pouquinho o que ele está pensando, o que ele está buscando de inspiração com o que ele precisa fazer. Então, o ritual em si não é um problema. Tá? Mas o problema é que o ritual não garante o sucesso, basicamente, dessa construção. E acho que esse é o principal eixo quando a gente pensa sobre a prece. Quando a gente fala sobre o Espiritismo foi adiante um pouquinho e desconstruir essa visão sobre Deus. Então, Deus não é nem muito, na verdade, essa figura de pai é tão clara. A gente está falando de, basicamente, um elemento criador, né? Tipo, e a pergunta do Kardec, né, na verdade, a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, não é nem quem é Deus, é o que é Deus. Então, percebe? Vira ainda mais uma figura abstrata e alguma coisa ainda mais imaterial, da qual a gente tem dificuldade maior, vamos dizer assim, de pensar, de se relacionar. Tá? E aí pode dar a sensação que fica ainda mais difícil fazer prece. Tá? Porque aí é isso, né? Tipo, é muito fácil fazer uma prece pensando em alguém que eu preciso louvar lá e prestar contas. Tá? É um pouco mais difícil quando eu penso que, mais do que fazer prece, eu preciso me relacionar bem com o meu próximo aqui. Tá? E fica ainda mais difícil quando a gente pensa que a prece é, no final das contas, uma coisa tipo de vibração, uma coisa de trocas de energia, que a gente nem sabe descrever muito bem, que é o que a gente trata aqui dentro do movimento espírita.
Então percebe, no final das contas, um ponto interessante de toda essa história é que de algum modo ou de outro, ao longo das revelações espirituais que tem passado ali pela humanidade, a gente de alguma maneira ou de outra está sendo constrangido, né, a mudar profundamente a maneira como a gente se relaciona com Deus. Tá? E acho que esse é um ensinamento importante. Tá? Esse é um ensinamento importante. Porque no final das contas, quando a gente fala sobre um caminho espiritual, a gente não está falando sobre seguir um livro de receitas. A gente está falando sobre uma jornada. E jornadas, elas basicamente envolvem aprendizados. Elas envolvem ciclos da gente aprender, dar passos para trás, errar, tá? Encontrar um atalho errado, enfim, ela envolve tudo isso. Tá? Mas no final das contas, a gente está, de alguma maneira, construindo uma relação com essas coisas espirituais bastante distintas. E isso é alguma coisa que faz com que a gente pense, tá, profundamente sobre os próximos passos da humanidade. O que tem daqui em diante que a gente precisa aprender? Tem uma passagem em específico do Evangelho que Jesus não fala sobre a prece, tá? Mas ele fala, na verdade, é um momento em que os fariseus, né, aqueles religiosos mais burocráticos, vamos dizer assim, questionam ele falando: por que os seus discípulos e vocês aí não lavam as mãos, por exemplo, antes de virem consumir as refeições? Porque isso está lá na lei de Moisés, isso aí está no Antigo Testamento, tá? No que a gente chama hoje de Antigo Testamento. E aí Jesus condena esses caras falando, que isso é uma hipocrisia, né? E ele deixa uma frase que ficou muito emblemática dentro do Evangelho. Ele fala: o problema não é o que entra pela boca que mancha a imagem do homem, tá? É o que sai pela boca, porque o que sai pela boca vem do coração. Percebe? E essa é uma ideia muito profunda, tá? E muito relacionada com o que a gente fala sobre a prece. Se a gente, se acostuma a fazer esses rituais, se a gente acostuma às rotinas, se a gente acostuma às práticas, tá? A gente cria uma dinâmica de organização da nossa vida que favorece um pouquinho desse momento ali de espiritualização. Mas não necessariamente a gente constrói esse relacionamento profundo que a gente está querendo buscar. Então, percebe? A gente vir ao centro, a gente tomar o passe, a gente fazer evangelho no lar, em casa, né? Todas essas coisas são práticas importantes, mas não necessariamente a gente está construindo se o que a gente está externalizando ali de alguma maneira não vem do coração. E acho que essa ideia, ela é muito bonita, tá? Porque quando Jesus fala, por exemplo, sobre o Pai Nosso, ele está falando de uma prece da maneira da qual ele se relaciona com Deus. Então, de certa maneira, as preces não deveriam ser iguais, tá? Elas precisam refletir um pouco a nossa diversidade de carismas, né? A nossa diversidade aqui de entendimento sobre as coisas e, mais do que tudo, a diversidade que a gente tem de se relacionar com essas coisas espirituais. Tá? Claro que a gente copiar e a gente apoiar e pegar, às vezes, emprestado ideias de alguém, ajuda muito a gente, gastar um tempo maturando até construir a nossa. Tá certo? E isso é super saudável, isso é se colocar numa postura de aprendizado, né, de alguma maneira ou de outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa evoluir na relação que a gente conhece. Tá? Então, eu vou pedir licença e contar uma história bastante pessoal, mas eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que procura primeiro entendimento do que fé, tá? Como acho que muitos de nós aqui, né? E a minha grande referência de pessoa de fé mesmo, na verdade, é minha avó materna. E era essa pessoa, religiosa, cumpria todos os rituais, gostava, independente de onde estivesse, ia à missa, era bastante católica. Mas depois de um tempo, tá? Depois acho que de ficar um pouquinho mais velho, conviver um pouco mais e entender um pouco mais isso, tá? O que eu aprendi com ela é essa coisa da construção da relação com o espiritual. Estava muito tranquilo e em paz para ela, que ela não entendia os meios pelo qual Deus e tudo que fosse espiritual operava, tá? Mas o fato é que isso não atrapalhava a relação que ela construía. Então, isso para mim deu muito o que pensar, porque no geral, quando a gente fala sobre fé, as discussões que a gente se prende são discussões sobre acreditar ou não. E talvez aí resida o nosso maior erro,
Porque fé, na verdade, tem a ver com se relacionar. Então, todas as pessoas que são exemplos de fé, ali de maneira geral, são pessoas que criaram uma relação íntima ali com essas coisas espirituais, tá, muito próprias e muito profundas. Então, é isso que a gente assiste. Quando a gente ouve ali, né, grandes espíritos iluminados ali que passaram pela Terra, de alguma maneira eles construíram uma relação íntima tão peculiar que a gente que está de fora parece simplesmente que as pessoas estão acreditando em alguma coisa. Tá? Ou parece simplesmente que elas estão construindo um ritual ali que para elas reflete ali todas as suas práticas espirituais. Mas no íntimo ali daquele ser tem um relacionamento com o divino sendo construído. E acho que esse é o desafio para nós. A gente entender como que a gente constrói esse relacionamento espiritual, seja com o próximo, seja com esse mundo espiritual que a gente tanto fala, ou seja com esse ser aí que a gente chama de Deus. Então, talvez esse seja um grande passo a gente vencer, né, nos próximos, vamos dizer assim, nas próximas caminhadas aí da jornada como espíritos encarnados aqui nesse planeta. Tá? Um desafio para a fé, na verdade, né, e que a gente fala sobre orar e vigiar, é isso. Tá? Como que, no final das contas, esse relacionamento ali que a gente está construindo com essas coisas espirituais garante que a nossa vida seja profundamente impactada. Como que a gente sai dessas aspirações, né, ou de um momento como esse, em que a gente está recolhido e numa postura de aprendizado, e como que a gente impacta de fato as nossas vidas com isso. Tá? Se a gente, basicamente resolver isso na nossa cabeça, é bem provável que isso funcione melhor que qualquer fé que a gente tenha, tá? Ou qualquer fé que a gente expresse. Então, talvez seja um momento, né, da gente quebrar um pouco as barreiras, entender que religiosidade, a oração, a fé, ela não tem a ver com a crença, mas ela tem a ver sobre como a gente manifesta, no final das contas, no nosso dia a dia, o nosso entendimento sobre as coisas espirituais. Tá? Mas isso é uma ideia bastante difícil ainda, tá? A gente vai precisar maturar muito essa ideia, pensar muito e conversar principalmente muito sobre esses assuntos até que a gente consiga, de fato, reverberar, assim, tá, no nosso dia a dia. Tá bom? Vamos fazer uma prece, gente? Vamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Graças a Deus.